Só então vamos fazer aqui uma breve lembrança, né, sobre o CSS. CSS serve para a gente estilizar a nossa página, o nosso formulário. Então, aqui eu fiz um exemplo simples, que eu quero mostrar para vocês, principalmente a diferença, por que a gente usa a classe e por que a gente pode usar um ID. Relembrando também que para a gente fazer o link com o arquivo, a gente coloca lá no head, coloca o link help, daí é o folha de estilo, né, style sheet, e a referência, que seria o nome do nosso arquivo. Então, esse estilo aqui, para mim, já está pronto. Se a gente até clicar com o Ctrl em cima, né, no Visual Code, já vai abrir, ó. Não sei se vocês repararam, mas se eu faço um estilo aqui e coloco um nome de arquivo que não existe, o Visual Code, inclusive, pede se eu quero criar aquele arquivo, naquele lugar. Então, é uma facilitação que a gente tem aqui. Então, é como se fosse um link, né, que ele faz dentro do Visual Code para os arquivos que a gente está apontando. Então, aqui eu criei a referência para o estilo.css. O nome aqui, digamos, pouco importa, mas também tem uma certa padronização. A gente não vai colocar assim, teste.css. Não vai colocar o nome de vocês.css. É colocar estilo, de repente, sei lá, você tem um arquivo só para contato, né, o estilo do formulário de contato. Aí você coloca lá estilo contato, contato CSS, né? De repente, você tem um estilo que você quer fazer exclusivamente para a página principal. Pode chamar index.cs, né, e fazer um estilo somente para aquela página. E nada impede também da gente fazer mais de um link, né? Aqui eu estou clicando um link só, mas eu posso fazer outro desse aqui e fazer um link com, inclusive, outra página, outro arquivo CSS. Claro, não faz sentido ter o mesmo, mas poderia ser, digamos, estilo 2. Então, isso é possível fazer. Nesse caso aqui, então, como eu falei, eu quero apenas mostrar a diferença, por que a gente usa a classe e por que a gente usa o ID. Né? Aqui, primeiramente, então, eu fiz uma divisão. Então, esse div aqui, eu chamei de dados principais, é como se fosse fazer uma divisão na minha página. Tá? Não tem assim, onde é que eu quero fazer divisão? Você que define. Então, aqui eu chamei de dados principais, esse div, e eu estou encerrando depois do e-mail. Tá? Aí eu fiz outro div, que eu vou mostrar para vocês, se não der tempo hoje, próxima aula, fiz um outro div para o rádio. Né? Antes de eu observar lá na página, a gente tem aqui os dados principais e aqui um outro div que eu fiz para o rádio. Né? Reparem também que um tem o field set, conjunto, né? E outro não. Então, não quer dizer que eu fiz o div que eu quero fazer o mesmo estilo e replicar para os outros. É apenas uma separação que eu quero fazer na minha página. E o div, ele serve muito para a gente definir um nome, como o caso aqui que eu coloquei class dados principais. Então, aqui eu defini o dado numa classe, né, e depois eu vou mostrar para vocês, coloquei um ID. A gente pode definir tanto um ID para um determinado grupo, ou para um determinado componente, né? Ou pode definir uma classe. Qual que é a vantagem de um e de outro? A classe, ela é, digamos assim, dinâmica. Então, eu defino aqui class dados principais. Tudo que tiver dentro desse div, né, dentro dessa classe, eu posso replicar no arquivo CSS. O ID diz por meios, digamos assim, de padrão de programação também, quando a gente quer definir um estilo específico. Tá? Porque o ID, ele é único. O ID, eu não posso ficar definindo outros nomes com o mesmo nome de ID. Nem aqui, input nome. Não posso usar o ID de novo dentro do meu formulário. Já o class eu posso. Eu posso fazer um div class aqui e usar o nome de class em outra componente, outro conjunto, porque ele vai ter o mesmo nome. Tá? Então, o class, ele serve para a gente fazer, digamos, uma separação de uma maneira dinâmica, e eu posso usar ele mais de uma vez. Já o ID não. O ID é específico em um determinado ponto dentro do teu HTML. Olhando aqui para o meu formulário, aqui para o meu estilo, né?
Aqui eu defini dados principais, então, tudo que está dentro dos meus dados principais, daquela classe que eu defini, eu quero que use a minha fonte, o RENIL. Tanto que a gente reparar, né, no formulário, tudo que está aqui, ele está como corria new. Ele mudou a fonte, mas eu que defini. Poderia usar qualquer fonte, poderia usar outro tamanho de fonte, outro tipo, né? Então, eu que defini assim. Aí, quando eu uso um ID, eu defino especificamente para aquele componente. Como eu falei, ele não vai ser dinâmico, não posso usar o mesmo ID. Então, eu defini o ID lá no input nome, chamei de input nome, inclusive, e aqui eu defini como o tamanho 250. Já dentro dos meus dados principais, input, né, ou seja, dentro da minha div, dentro da minha div, que eu coloquei aqui o meu nome da classe, tudo que for de input, eu vou usar o tamanho 150. Mas para aquele específico do nome, eu vou usar 250. Como é que ele fica no formulário? No HTML, ó. Reparem que tudo isso daqui tem o mesmo tamanho, tá? Já o nome eu deixei de maior. Então, é uma maneira da gente fazer uma separação e a classe serve para a gente deixar de maneira dinâmica, pode usar mais de um lugar, e o ID não. Tem gente que diz assim que, por boa prática, não se usa ID. Tá? Mas a maioria concorda que se for precisar usar o ID, você vai usar especificamente, né, para um determinado ponto, um determinado componente, né, e não fica se replicando, não tem por que fazer vários IDs, tá, ao mesmo tempo, principalmente quando for usar a mesma propriedade. Então, digamos assim, se eu fosse usar ID, input nome, de novo, para um outro campo, né, eu não poderia usar. Mas se eu tenho dois campos com a mesma propriedade que eu quero deixar 250, eu uso o class. Isso, nome e e-mail, se eu quero deixar os dois 250, eu não vou usar o ID. Eu crio um class para o nome para o e-mail. O mesmo nome de class eu posso usar. Então, é só maneiras, né, boas práticas, inclusive, da gente poder fazer os nossos formulários. Tá? Então, aqui, o ID, né, eu defino da mesma maneira que eu defino o ID e o class, né, tem que colocar o igual e o nome dele. Também, por padronização, né, a gente costuma usar sem espaço, sem acento, tá? E lá, daí, no estilo CSS, como é que é a declaração? Quando é classe, a gente coloca assim, ponto, daí o nome da classe. E quando é um ID, a gente usa com o sustenido. Tá? Então, tem essa diferença. Por que colocar ponto sustenido? É para ele diferenciar realmente quando a gente está usando classe ou está usando o ID. A gente pode definir, não, aqui não tem exemplo, mas a gente pode definir uma tag que a gente fala, um P de parágrafo, um input, a gente pode definir uma propriedade para aquela tag. Não tem o exemplo aqui, mas a gente pode definir. Aí não preciso colocar ponto e nem o sustenido. Tá? Então, essa aqui seria para mostrar realmente a diferença da classe e do input, né, do ID, e principalmente aqui. Então, eu quero que na fonte seja usado o Courier New. Mas aí, assim, dentro da classe dados principais para os componentes de input, eu ainda quero o tamanho de 150 e eu quero que use uma borda de 10 pixels e 0. Por que ele está 0? Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Reparem que aqui no formulário, ele está com uma borda, digamos assim, arredondada na esquerda superior e direita inferior, né? Estão vendo isso? E o resto está quadradinho, ou seja, as outras duas bordas. Se eu quero definir para todos, eu não preciso ficar definindo aqui, mas eu poderia colocar para cada um o que eu quero. Por exemplo, que 5px, né? E a outra borda eu quero definir 10 também. 10 pixels, né? Então, eu posso definir para cada borda, ou posso definir para uma só e vale para todas. Então, aqui, ó, fez um arredondamento assim na esquerda, né? E na direita, ele tem uma borda arredondada, só que com 5 pixels, né? E também tem a outra que eu deixei 0. Se eu quiser deixar tudo assim, tudo igual,
Posso deixar assim. E aí ele vai ficar com todas iguais, né? Não preciso necessariamente definir para cada borda, para cada estilo de borda que eu quero. Se eu deixo uma só, ele vale para todos. Então, é uma facilitação, assim, que o CSS tem de a gente colocar as propriedades, quando a gente não define, ele segue o padrão da primeira. Tá? Como se fosse ali o input text, né, que a gente tem o padrão que eu falei. Se a gente não coloca o input com type text, ele já naturalmente age como input text. Não é desnecessário colocar. Então, nesse caso ali, eu coloquei 10 pixels. Se eu não coloquei mais, né, para definir as outras bordas, ele usa para todas. Entenderam, então, só a diferença aqui que a gente está usando nesse arquivo, né? A diferença da classe e do ID, que é pontual. Tá? É importante nas próximas atividades, nos próximos formulários que a gente for fazendo, a gente vai definir, eu vou ajudar vocês a definir sempre um grupo de classe, tá? Para vocês poderem usar os estilos aqui separados. Não faz sentido também, como eu falei, usar cada componente, colocar o seu ID e depois ficar declarando aqui todas as mesmas propriedades. Isso, o arquivo CSS ajuda muito para a gente padronizar. Alguma pergunta? Só na hora da prova? Na hora da prova do trabalho. Vou ter que encerrar aqui, porque vai começar a aula de banco de dados, tá? E na aula que vem, eu vou procurar trazer um arquivo de exemplo para vocês, né? Tanto um formulário pequeno, como um CSS. E daí eu vou pedir, por exemplo, eu quero que vocês façam, ele está desse jeito, e eu quero que fique desse jeito. Aí vocês modificam o estilo para ficar daquele jeito ali. Mais ou menos para vocês trabalharem os arquivos CSS.